Boa noite. Hoje é 8 de abril, quarta-feira, 17 horas e 13 minutos. A gente vai dar início à nossa aula de hoje, que vai versar sobre suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Bom, então eu começo essa aula com aquele esqueminha vocês já estão careca de saber, certo? Então é o velho esqueminha de que existe a lei que institui o tributo, então traz uma regra matriz, ocorre o evento, né, ou o fato gerador, né, como vocês preferirem adotar, né, a teoria que vocês adotarem aí, eu vou colocar aqui, ó, ou fato gerador, entre aspas, né, enfim, e aí nasce a obrigação tributária para quem adota a teoria declarativista, né, eu estou adotando aqui a constitutivista, mas fiquem à vontade, e depois vem o momento de aplicação do direito, onde é produzido o fato jurídico tributário e é prescrita a obrigação tributária. Esse documento que produz o fato jurídico tributário e prescreve a obrigação tributária é o que nós chamamos de crédito tributário. Então, é o carnê de IPTU, é o auto de infração do CMS, ok? Como eu falei para vocês, esse crédito tributário pode ser produzido pela autoridade administrativa via lançamento, pode ser produzido pelo próprio contribuinte, como pode ser produzido pelo juiz do trabalho, tá ok? Então, basicamente, são essas três formas de constituição do crédito tributário. Se o tributo for sujeito a lançamento por homologação, quem tem a obrigação, no primeiro momento, de constituir o crédito é o próprio contribuinte. Se ele não o fizer, ou fizer de forma equivocada, após findar-se o prazo para a constituição do crédito, vem a autoridade fazendária e lança a diferença, ok? Conforme o caso. Existem tributos que quem lança já é a fazenda, direto, como o IPTU. Mas a grande maioria dos tributos são sujeitos a lançamento e homologação. Bom, hoje eu não vou falar mais disso, eu vou partir desse slide aqui, ó, que ele tem a lei, o evento tributável, né, ou o fato gerador, ok? Eu vou partir disso e aí eu vou ter o crédito tributário aqui, tá ok? E aí nós vamos ter o crédito tributário. Aí, gente, veja bem, o crédito tributário, uma vez constituído, o que se espera dele? O que se espera do crédito tributário quando ele é constituído? Para que o crédito tributário é constituído, gente? Pagamento. Para o pagamento, né? O que se espera do crédito tributário é que ele seja pago. Quando um crédito tributário é constituído, é porque a Fazenda Pública quer receber ou porque o cliente, o contribuinte está dizendo que deve e vai efetuar o pagamento. É interessante, aqui valeria até um estudo aí de tributo por tributo, porque tem tributo que você paga primeiro e depois constitui o crédito. Tem tributo que você constitui o crédito e depois paga, tá? Então, cada tributo aí tem uma forma específica, mas via de regra, quando o crédito tributário é constituído, principalmente quando ele é constituído pelo lançamento, tem um prazo de 30 dias para efetuar o pagamento, ok? Então, uma vez constituído, veja bem, não importa se o crédito foi constituído por um juiz de direito, por uma autoridade administrativa ou pelo contribuinte. Constituído o crédito, o que se espera é o seu pagamento, tá ok? Constituído o crédito, efetuado o pagamento, acabou o direito tributário, gente. O tributo alcançou a sua finalidade. Tá ok isso para vocês? O que nós vamos estudar na aula de hoje? Quais as consequências do não pagamento do tributo e quando o tributo, porque veja bem, quando o crédito tributário ele é constituído pelo lançamento, existe algo muito importante que eu falei aula passada para vocês. Qual que é o ato que aperfeiçoa o lançamento?
Vamos lá, gente. Qual é o ato que aperfeiçoa o lançamento? A notificação, professor? Perfeito. É a notificação do contribuinte. Está aqui. Ó. Falei para vocês, o lançamento ele é todo feito pela autoridade administrativa. Mas quando a autoridade administrativa lança, ela tem que notificar o sujeito passivo. Ela tem que notificar o contribuinte. Por quê? Porque o contribuinte tem que tomar ciência de que contra ele foi constituído o crédito e, a partir da notificação do contribuinte, abre-se para ele um prazo para pagamento ou impugnação administrativa. Porque, veja bem, gente, quando o tributo ele é constituído pelo lançamento, geralmente quem faz esse lançamento é um auditor fiscal. É uma autoridade, chamamos de autoridade administrativa. É o auditor fiscal de rendas da Receita Federal, é o auditor fiscal de rendas do Estado, é o fiscal da prefeitura. Então, na verdade, geralmente é um funcionário público, tá? Que ele tem esse cargo e ele vai lá e faz o lançamento. Agora, e se eu não concordar com o lançamento que ele fez? Eu não sou obrigado a concordar. Ele pode ter errado, concorda comigo? Ele pode ter errado no lançamento. Ele pode ter lançado mais do que o devido. Ok? Então, preste bastante atenção, gente. Quando o crédito tributário é constituído pelo lançamento, o sujeito passivo será notificado. E, a partir dessa notificação, abre-se para o sujeito passivo um prazo de 30 dias para efetuar o pagamento ou para ele impugnar administrativamente o pagamento. Quem tem dúvida quanto a isso? Alguma dúvida? Então, veja bem, eu posso me insurgir contra o lançamento administrativamente, ou seja, eu posso promover uma impugnação e requerer à administração pública que reveja o lançamento efetuado pela autoridade administrativa. É que nem multa de trânsito. Se não cabe um recursinho administrativo lá na multa de trânsito, é a mesma coisa, é um procedimento administrativo que você pode pedir uma revisão da multa. Aqui você pede a revisão do lançamento. Dúvidas? Beleza. Então, olha só. Pois não. Esse prazo de 30 dias, ele é a partir da notificação, então, que ele é contado. Exatamente. A partir da notificação é que abre-se um prazo para o contribuinte efetuar o pagamento ou promover a impugnação. Tá? Veja aqui, Carolina, que é muito importante, porque dentro desses 30 dias, ou ele impugna ou ele paga. Agora, se ele não fizer uma coisa nem outra, ele vai estar inadimplente. Aí ele vai sofrer as consequências desse inadimplemento. Tá ok? É por isso que, ao receber uma notificação de lançamento, o contribuinte não pode dormir no ponto. Tá? Por que não pode dormir no ponto? Porque ele tem 30 dias, geralmente 30 dias, tá? Ele tem 30 dias para efetuar o pagamento. Se ele efetuar o pagamento em 30 dias, morreu. Agora, ele pode também, dentro desses 30 dias, impugnar. Agora, se ele não fizer uma coisa nem outra, ele vai ficar inadimplente. E aí ele já não pode mais impugnar administrativamente. Ele só pode impugnar judicialmente. Estão me entendendo? Porque cabe tanto a impugnação administrativa quanto a judicial. Agora, dentro do prazo para pagamento, cabe ainda a impugnação administrativa. Então, ele não pode perder esse prazo. Dúvidas? Alguma dúvida aí, gente? Beleza. Então, presta bastante atenção aqui agora. Ó. Quando o crédito tributário for constituído pelo lançamento... Gente, quando o contribuinte constituiu o crédito por atos próprios, cabe impugnação administrativa? O que vocês acham? Não. Por que não? Porque ele que tá falando o que ele vai pagar. Não, Mas ele pode
Administração Feito pública. errado o cálculo, não? É. É a administração que vai fazer o cálculo em alguma das vezes. Então, a administração pode errar, mesmo ele fornecendo os dados, não é isso? Não, Só que se ele pagou, não foi ele que errou. Não, calma aí. Quando o contribuinte constitui o crédito, é ele quem faz os cálculos ou ele se utiliza de um programa de computador fornecido pela Fazenda Pública para fazer os cálculos, tá? Quando ele faz isso, ele mesmo constitui o crédito, tá? Não cabe impugnação administrativa, porque que ato administrativo que ele vai impugnar? Não existe ato administrativo, existe um ato dele. Ele que constitui o crédito, então não cabe impugnação. Se ele, contribuinte, constituir o crédito e ele observar que ele errou, ele vai lá e faz uma retificação. É muito comum isso, né? Você declara o seu imposto de renda e depois você faz uma declaração retificadora, porque você observa que houve um erro. Aliás, hoje, a Fazenda está até fazendo isso, né? Quando ela observa um erro na sua declaração, ela fala assim, ó, acho que tem um erro aqui, melhor você retificar. Oi, você quer mamar? Vai lá pedir para sua irmãzinha fazer o mamar para você. Papai está dando aula, filhinha. Vai ali no quarto da Yasmin, pergunta, pede para ela. Vai ali, ó. Cuidado com o fio. Abre lá o quarto dela, velho. Oxi. Estamos entendendo, gente? Professor, Então, fala. mas não cabe a impugnação administrativa no lançamento por declaração, nem mesmo quando houver retificação do órgão tributante? Veja bem, você mesmo falou, lançamento por declaração. Quando é lançamento por declaração, quem constitui o crédito? Não, perdão, por homologação. Não. Por homologação, não cabe impugnação administrativa, porque é você mesmo que está constituindo o crédito, entendeu? Sim, mas e se houver algum tipo de retificação do órgão tributante? Como assim retificação do órgão tributante? Não entendi. Se dentro do prazo de 5 anos, a Fazenda, por exemplo, ela verificar que os dados que o contribuinte lançou e efetivamente pagou são incompletos. O que a Fazenda faz? Ela vai retificar, vai cobrar a diferença. Ela vai lançar de ofício a diferença. Vai lançar de ofício. Aí, contra esse lançamento de ofício, você pode se impugnar. Entendi, perfeito. Entendeu? Contra esse lançamento de ofício, você pode se insurgir contra ele, entendeu? Que daí é outro lançamento, né? Aí é outro lançamento, exatamente. Não, É bom perguntar para vocês entenderem, entendeu? Então, assim, quando o próprio contribuinte constitui o crédito, os tributos sujeitos a lançamento e homologação, nesses casos, aí não cabe impugnação administrativa, porque é ele mesmo que está constituindo. Agora, se ele não concordar com o programa de computador, ele vai ter que entrar na justiça, cara. E esse é um problema que nós temos hoje, é o império do programa de computador, você está me entendendo? Agora, aliás, eu acho que até que tinha que ter uma legislação para regulamentar esse programa, sabia? Que não tem. Eu acho que tinha que ter. Só um segundinho, só, gente. Vou resolver o problema de uma máquina. Só um minutinho. Amor? Tá. Então, vou dar um exemplo para vocês. Quando você vai constituir o crédito tributário do ITCMD no estado de São Paulo, ele não fornece para você o valor que você vai pagar. Porque o da Receita Federal ele é mais honesto. Porque ele fala assim, né? Se você declarar dessa forma, você vai pagar tanto, né? Se você declarar da forma simples, você paga tanto. Se declarar da forma completa, você paga tanto. Ou seja, antes de você enviar a sua declaração de imposto de renda, você já sabe quanto que você vai pagar, tudo bem? No programa da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, para o ITCMD, quando você carrega o programa, você não sabe quanto é que você vai pagar. O programa não te diz. Só depois que você envia as informações que ele diz quanto é que você deve. Ou seja, é um programa pegadinha, cara. É um absurdo isso daí. É um absurdo isso daí. Entendeu? Eu acho que não tem como ser assim. Mas nós precisamos de uma legislação para regulamentar isso, e essa legislação não existe. Então, veja bem,
Quando você mesmo, contribuinte, constitui o crédito nos tributos sujeitos ao lançamento e homologação, não cabe impugnação administrativa porque não há ato administrativo, há um ato próprio seu. Se você errou, você vai lá e retifica. Se a Fazenda entender que você errou, ou a Fazenda pede para você retificar, como a Receita Federal está fazendo agora, né? Quando a Receita Federal vê algumas inconsistências na declaração das pessoas, de pequena monta, que ela vê que são erros, em vez de ela perder tempo e lançar, ela manda uma notificação para o contribuinte: ó, tem um probleminha aqui, retifica aí. Aí o contribuinte retifica lá, ela aceita. Se o contribuinte não retificar, ela lança. Entendeu? Agora, desse lançamento, sim, você pode se insurgir, porque é o ato administrativo. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Então, todo mundo me acompanhando no raciocínio? Laísa? Porque essa aula aqui puxa a outra, né? Uma aula vai puxando a outra. Laísa, tá me ouvindo? Acho que ela saiu da sala. Bom, os demais estão me ouvindo? Sim. Tá bom, beleza. Agora, presta atenção, então, aqui agora uma coisa, ó. Teve o crédito tributário que foi lançado, tudo bem? Você foi notificado. Abriu um prazo de 30 dias para você oferecer impugnação administrativa. Quando você oferece impugnação administrativa, gente, primeira coisa, não precisa ser advogado para impugnar administrativamente, tá ok? Muitos contadores fazem isso, tá ok? Precisa ser uma pessoa com conhecimento. E quando você oferece a impugnação, você vai ter um julgamento em primeira instância administrativa, que vai ser um juiz singular. Então, vou dar um exemplo para vocês de algumas carreiras de fiscal, como é que funciona. O cara passa no concurso para fiscal. Aí, quando ele vai trabalhar, Cleilson aí, boa noite, Cleilson. Quando vai trabalhar, você pergunta para ele: você prefere ficar trabalhando dentro da repartição pública ou você quer ir a campo? O que significa isso? Se você quiser ir a campo, você vai sair da repartição, você vai nas empresas, você vai fazer a fiscalização e você vai lavrar os autos de infração. Tudo bem? Ou seja, você vai lançar. Agora, se você quiser trabalhar dentro da repartição, aí você não vai lançar. O que você vai fazer? Você vai ficar julgando essas impugnações administrativas dos lançamentos feitos pelos seus colegas. Tá me entendendo? Então, na verdade, quem lança e quem julga as impugnações são fiscais. Tá? Então, um fiscal ele só vai rever um auto de infração quando ele realmente observar que tem um erro ali, porque, caso contrário, ele vai manter o auto, tá ok? Estão entendendo, gente? Porque, na verdade, quem vai julgar o auto é um fiscal amigo do fiscal que lavrou o auto. Aliás, tem uma política interessante, por exemplo, aqui no estado de São Paulo. Aqui na região de Taubaté, nós temos a DRT3, né? Delegacia Regional Tributária do estado de São Paulo, é a terceira, tá ok? Quando eu impugno um auto de infração da DRT3 aqui de Taubaté, eles enviam para outra região julgar, entendeu? Então vai lá para Ribeirão Preto, vai para Presidente Prudente, tá ok? Vai para outro lado do estado. Por quê? Para que um colega de mesa não julgue o auto de infração do cara que senta do lado dele. Estão entendendo? Entenderam o que eu estou falando? Tá ok, gente? Então, quando um auto de infração é lavrado pela Delegacia Regional Tributária de Taubaté e eu impugno esse auto, quem julga esse auto é o auditor fiscal, mas não de Taubaté, de uma outra delegacia. Tá ok? Isso acontece na Receita Federal também. Para que um órgão julgador de uma delegacia, o órgão que lavra, a delegacia que lavra o auto, não é a delegacia que julga em primeira instância administrativa. Entenderam? Para dar digamos assim, uma isenção aí, né, nesse julgamento. Bom, eu entrei com a impugnação e perdi. O que eu faço agora? Aí você cabe um recurso
da sua impugnação. É o que nós chamamos de segunda instância administrativa. Aí quem vai julgar esse recurso administrativo em segunda instância, aí já não vai ser mais um juiz singular. Aí vai ser quem? Aí vai ser um órgão colegiado, ok? Composto tanto de fiscais quanto de advogados tributaristas, ou seja, pessoas da iniciativa da sociedade civil. Tudo bem? Entenderam isso? Então, eu vou dar um exemplo para vocês. A DRT3 aqui de Taubaté lavrou um auto de infração. Eu entro com a impugnação, aí um auditor lá da delegacia de Ribeirão Preto julga e mantém o auto. O que eu faço? Eu entro com um recurso ordinário e remeto esse processo para o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo, que é o famoso TIT. Aí vai para o TIT, aí o que o TIT faz? O TIT vai julgar. Mas quem julga no TIT não é um fiscal, é uma Câmara composta de 3 fiscais e de 3 advogados tributaristas, tudo bem? Não é advogado tributarista, pode ser contador, tá? É uma pessoa que entende o direito tributário indicado pela sociedade civil. Existe um último membro, que se der empate, quem resolve é o presidente da Câmara, que esse é um fiscal, tudo bem? Esse é um problema que nós temos, mas é assim que funciona. Veja que no tribunal eu já tenho um julgamento colegiado e com a participação da sociedade civil. Não são somente fiscais que vão julgar. Se for na esfera federal, quem vai julgar isso aí é o CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Federais, fica lá em Brasília. Tá ok? Alguma dúvida, gente? É interessante vocês notarem, por exemplo, tem auto de infração de bilhões de reais, gente. Existem autos de infrações de 400 milhões de reais, de 500 milhões de reais, de 1, 2, 3 bilhões de reais. E é claro que uma empresa, quando leva um auto de infração desse, vai oferecer impugnação administrativa e vai parar lá no CARF, lá em Brasília. Tudo bem? E aí nós temos o problema de corrupção, né? Não sei se vocês estão lembrados aí, mas durante o governo Lula, né, explodiu vários escândalos aí de problemas de corrupção, né? Você pega um cara que está no CARF lá ganhando não sei quanto, que é pouco pinta na mão dele lá um auto de infração de 500 milhões de reais. Pô, se ele der ganho de causa pro contribuinte, o contribuinte vai ter uma economia de 500 milhões de reais. Imagina, o contribuinte vai lá e oferece para os caras 5 milhões para cada um, né? Ele gasta 50 e fica livre de 500, tá ok? Esse é um problema sério. Agora, eu já vi membro do Ministério Público querendo processar, querendo denunciar membro do CARF porque ele deu ganho de causa ao contribuinte. Não é assim também, pô. Porque o auto pode estar errado, realmente. Então, nós sabemos que existem problemas de corrupção tanto no CARF quanto no TIT, só que eles devem ter indícios de corrupção para poder querer denunciar um membro desses tribunais, tudo bem? Não dá para sair, não é porque um cara deu um ganho de causa lá que anulou uma multa de 500 milhões de reais que ele está recebendo propina. Isso não pode ser uma presunção, ok? Agora, se houver indícios de que ele fez isso, aí tudo bem, aí que se apure. Tá ok, gente? Estão me entendendo? É muito importante. Porque senão também a gente ia colocar em dúvida toda a decisão judicial, né? Porque existem várias decisões judiciais também que acabam anulando autos de infrações nesses valores, ok? Então, não é porque um membro do CARF julgou procedente um recurso e anulou um auto de infração de centenas de milhões de reais que ele seja necessariamente corrupto. Nada disso, tá ok? Agora, existem indícios de corrupção? Existem. Tanto é que, recentemente, houve uma reforma no CARF, tá ok? Mas isso deve ser apurado. Tá ok? Tudo bem?
Só uma outra coisinha, gente. Esses procedimentos do que nós chamamos de contencioso administrativo tributário, ok? O que é o contencioso administrativo tributário? São esses procedimentos administrativos de impugnação de auto de infração, que se passam dentro da esfera administrativa, tá? Não é na esfera judicial. Cada pessoa política tem um procedimento estabelecido. Então, por exemplo, se eu vou impugnar um auto de infração da Receita Federal do Brasil, eu tenho que olhar a legislação federal que disciplina esse procedimento. Se eu for impugnar um auto de infração do Estado de São Paulo, então eu tenho que analisar a lei que regra o procedimento administrativo do Estado de São Paulo. Se eu for impugnar um auto de infração do município de Taubaté, eu tenho que analisar a lei que regra o procedimento administrativo no município de Taubaté. Entenderam aí, gente? Alguma dúvida? Vejam que existem escritórios de advocacia que são especializados em fazer essas impugnações, ok? E só trabalham com essas impugnações, tá? E nesses procedimentos administrativos podem ser feitas perícias, podem ser feitas auditorias. Existe um universo muito grande aí dentro desse contencioso administrativo tributário, ok? É muito importante vocês terem ciência disso. Então, quando uma empresa ou uma pessoa física ela sofre um lançamento tributário, assim que abre o prazo para efetuar o pagamento, concomitantemente também se abre o prazo para ela impugnar administrativamente esse lançamento. Ela pode se insurgir contra esse lançamento administrativamente. O que ela não pode fazer é ficar quieta. Porque se ela ficar quieta, não impugnar e não efetuar o pagamento, ela vai ser considerada inadimplente, vai sofrer as consequências do inadimplemento e não poderá mais se insurgir contra o crédito pela via administrativa. Poderá se valer somente da via judicial. Tudo bem? Alguma dúvida, gente? Alguém gostaria de fazer um comentário? Sem dúvidas, sem comentários? Tá. Então, nós temos 2 minutos aqui. Eu vou encerrar a aula e vou recomeçar de novo, tá ok?